Bom dia, gente. Esse é um programa na área de mais música e teologia. Então, esse episódiozinho aqui vai ser alguns temas que nós trataremos sobre música e teologia, e eu quero comentar alguma coisa com vocês. Primeiro programa, primeira ideia. Então, se pela primeira vez você chegou aqui nesse canal, vai seguindo, dá aquela curtida básica, coisa simples. E o tema de hoje é por que usar um caderno de cânticos? Por que que você precisa ter um caderno de cânticos para sua igreja, ter um caderno de cânticos para você? Por que que a Filadélfia desenvolveu, por que que a minha igreja local, né, a Filadélfia, desenvolveu um caderno de cânticos? Então, a grande questão é, uma igreja canta aquilo que ela crê. Tá? Uma igreja canta aquilo que ela crê. Você vai para certas igrejas e cada igreja canta aquilo que lhe é particular, aquilo que se acredita, aquilo que é pregado, aquilo que se crê, que se vive, que se pensa. Então, a teologia de uma igreja, então a gente pode fechar com a seguinte afirmação: a teologia de uma igreja está na sua lista de canções. Então, as canções que são cantadas numa igreja, elas estão ligadas à teologia que essa igreja acredita. Então, especialmente em algumas igrejas, como a nossa, em que a gente se preocupa bastante com o elemento teológico, com o ensino, com uma fidelidade à escritura, nós decidimos então ter um caderno de canções. Por quê? Razões. 3 razões que a gente vai falar nesse videozinho. Primeira razão, repertório teológico. Em outras palavras, a gente sabe o que estamos cantando. A gente canta no púlpito, a gente canta em casa, um repertório teológico. É a mesma razão, por exemplo, que nós também temos inários. Os inários, o Inário para o Culto Cristão, o HCC, ele tem uma preocupação imensa com o repertório teológico. Termos que estavam errados, termos que estavam dúbios, assim, com duplo sentido, retirados, mudados. Então, a mesma ideia. A gente, então, evita canções ou letras que o conteúdo não seja teológico. Segunda coisa, um repertório equilibrado. Por quê? Porque se você chega na igreja nos últimos 5 anos, esse é o repertório que você tem. Mas a igreja, a fé cristã não está lá nos últimos 5 anos. A fé cristã tem 2.000 anos. Então é bom você saber, conhecer o que se cantava em 1980, o que se cantava em 1990, o que se cantava até em 1970, 40. O caderno de cânticos, então, te privilegia não estar debaixo da moda do último repertório, do último top 10, que é uma invenção terrível, secular, que não tem nada a ver conosco. Tá? Uma igreja não tem que se preocupar qual é o top 10 ou qual é o artista cristão. Até essa palavra de artista cristão, ela é um pouco complicada. Tá? Nós, como cristãos, somos chamados para a arte, mas a ideia de um povo que tem um ministério artístico é complicado, porque o ministério em si é a proclamação do evangelho por meio da arte, mas é a proclamação do evangelho. Então, até esse equilíbrio, o caderno de cânticos, um caderno de cânticos, não necessariamente o nosso, mas um caderno de cânticos da sua igreja, privilegia isso. E um outro elemento, um último elemento bem simples, é que o caderno de cânticos ele traz uma didática, ou seja, você vai olhar lá, vai encontrar um bom número de canções desconhecidas. Aí é só fazer o básico. Vai no YouTube e você vai descobrir tesouros da fé cristã, tesouros do repertório cristão. Aí quando você chega lá, você encontra e você descobre novas canções para se aprender. Até mesmo canções escritas por pessoas da nossa igreja local, ou no caso da sua igreja, se você for fazer um caderno de cânticos, junte canções da sua igreja. Elas representam a alma da sua igreja, o que a sua igreja está vivendo. Então, um repertório precisa ser, para um bom caderno de cânticos, teológico, ou seja, uma teologia sã, uma teologia saudável, um repertório equilibrado, com canções antigas e modernas e novas. Por isso, o nosso caderno de cânticos se atualiza a cada 2 anos. Você que já teve um caderno, você sabe que ele é de 2017, agora nós temos o de 2019. E um repertório didático, um repertório que te possibilite aprender canções
que sempre foram cantadas na igreja, por algum tempo deixaram de ser, por excesso de uso, ou mesmo porque alguns momentos a igreja vai passando por outras situações e essas canções, por vezes, são retomadas. Graças a Deus por isso. Não se fica numa igreja novidadeira, uma igreja que está sempre buscando novidades. Então, o último caderno que nós fizemos é o de agora, de 2019, tá? Vai começar a ser vendido na igreja para os que acabaram de chegar e para aqueles que querem usar cadernos mais atualizados. Tem mais ou menos umas 40, 50 canções novas. E como usar o caderno de cânticos? Primeira coisa, devoções particulares. Ou seja, pegue seu celular, pegue seu computador, pegue sua Smart TV, se você tem. Vá lá no YouTube e coloca lá o nome das canções que você quer aprender. Use essas canções na sua devoção particular. Cante essas canções como oração. Segunda coisa que o caderno de cifras, o caderno de cânticos é interessante é o culto doméstico. Então você pega e usa como congregação que a sua casa é. Entregue aos seus filhos, para os seus filhos aprenderem as canções. Nesse ponto tem até um outro elemento que é importante eu falar. Nós estamos perdendo a capacidade de cantar canções em casa, porque nós não temos mais inário, o PowerPoint fica lá, então nós não levamos mais inário para a igreja. Tenha um inário, tá? Eu tenho 3 inários aqui, da Assembleia de Deus, um inário batista e o cantor cristão. Então, tenha inários, ande com seus inários, use domingo de manhã para preparar seu coração para o culto. E no seu culto doméstico, use inários e o caderno de cânticos para trabalhar essas canções que a igreja canta. Por quê? Porque com a ideia da música em mídia, em MP3, Spotify, Stream, todas essas invenções modernas, a gente não tem mais o encarte do CD. E aí você descobre que você não tem mais acesso às letras. O caderno de cânticos, então, te traz de volta a letra, para que você possa acompanhar. E no caso da nossa igreja, você também tem a célula. As pessoas dizem assim, mas a gente não pode usar o celular? Pode, mas muita gente, quando chega na hora da célula, não tem crédito, fica até meio envergonhado, dizer, eu estou sem crédito no celular hoje. Isso se resolveria. Outra coisa da questão, você não fica debaixo do gosto daquele que vai cuidar da música. Eu gosto muito dessa música, essa música fala comigo. Isso não é um bom referencial. Tá? Por quê? Porque Deus pode usar diversas coisas, até músicas seculares, para falar com você. Mas não quer dizer que essas músicas ou que essa letra seja teologicamente correta. Ainda que uma linha ou que uma frase de algum texto motivador, de alguma música secular fale com você, ainda assim não é palavra de Deus. E quando você canta canções baseadas na Escritura, e nesse ponto eu tenho um amor muito grande por canções que se canta a partir da Escritura, canções retiradas do texto da Bíblia, ali você está cantando a palavra de Deus. Uma das funções do nascimento dos cânticos foi se cantar a Escritura. Tá? Porque os hinos são maravilhosos, mas os hinos têm muita experiência pessoal. Um exemplo para você entender o que eu estou falando. Os hinos são experiências pessoais, tipo, que segurança sou de Jesus e já desfruto as bênçãos da luz. A experiência da Fanny Crosby. Mas a questão é quando você canta, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, você está cantando a Escritura. E o nosso cultivo da nossa fé vem dos dois. A experiência que você tem com Deus e cantar a Escritura. Tá? Vamos terminar esse vídeo só com um anúncio bem legal. Estou querendo também fazer um caderno para as crianças. Que nós cantemos com as nossas crianças cânticos ricos, teológicos, que falem sobre o ser de Deus, que é o tema da nossa Escola Bíblica Dominical desse ano, que falem sobre as qualidades, os atributos, a glória de Deus. Teologicamente ricos, teologicamente equilibrados e didáticos. Então, essa é a função de cadernos de cânticos, de inários, é privilegiar a igreja com esses 3 elementos que eu falei. Que Deus nos abençoe. Assista esse vídeo com o coração repensando
como você vai usar os cadernos de cânticos e os inários de forma mais eficiente na sua vida. Que Deus nos abençoe. Tchau, tchau.